Muito olá a todos, meu nome é Gabriel e hoje vamos falar sobre a mente, a imaginação e como isso é fundamental para a nossa vida de oração. E para isso eu gostaria de trazer um filme de Harry Potter novamente, dessa vez o Harry Potter, o filme número 5, A Ordem da Fênix, que é um filme fantástico que eu assisti essa semana e é um filme que fala muito sobre, gira muito em torno da mente. Sem mais delongas, vamos para lá. Primeiro de tudo, uma coisa muito importante é, para aqueles que não conhecem, o Harry Potter ele tem uma cicatriz em forma de raio aqui na testa, que foi uma cicatriz causada quando ele era um recém-nascido, porque ele foi atacado pelo Voldemort, que é um bruxo das trevas, é um bruxo que de alguma forma simboliza um demônio, propriamente. E ele só quer trazer desgraça pro mundo. Resumindo é isso. E o Voldemort queria matar o Harry quando ele era recém-nascido, só que ele não conseguiu. E aí, em troca, acabou gerando essa cicatriz por conta de um ataque que ele fez ao Harry. E com isso criou-se, a partir daquele momento, uma ligação entre o Harry e o Voldemort. Já começando por aí, eu gostaria de já fazer uma breve analogia ao cristianismo. Não necessariamente isso é uma verdade absoluta, é apenas uma reflexão sobre isso. Essa marca, né, da cicatriz que gerou uma certa conexão entre o Harry e o Voldemort. O Harry, que era uma criança, uma pessoa boa, com o Voldemort, que é um bruxo das trevas, me lembra muito a questão de nós mesmo, a humanidade, com o demônio. Obviamente, quando Adão e Eva eles pecam lá no paraíso, cria-se a marca do pecado original, né? Assim como o Harry Potter tinha a marca dessa ligação com Voldemort, nós temos registrado aqui a marca no nosso coração, na nossa alma, do pecado original. E isso gera várias desordens na nossa vida e por isso que é tão difícil ser santo. Resumindo. Mas qual que é a grande questão? No filme é retratado muitas vezes isso, essa questão dessa ligação entre o Harry e o Voldemort. E tem muito a ver com a questão da mente, porque nesse filme é muito focado nisso, no filme número 5. É muito focado na ligação das mentes do Harry Potter com a do Voldemort. E é muito curioso isso, porque em várias cenas o Harry ele começa a ter visões e sonhos. Sonhos ele já tinha há muito tempo, mas ele começou a ter visões de coisas ali na mente dele, em que ele ficava confuso. Eu falei, cara, por que que eu tô vendo isso, né? O que que é isso, sabe? Tipo, eu tô aqui sentado no meu quarto, mas eu tô tendo uma visão de uma pessoa lá em outro lugar da cidade fazendo uma coisa horrível. E não sou eu que tô fazendo essa coisa horrível, mas eu tô vendo em primeira pessoa, como se fosse eu que estivesse fazendo isso. O que é isso, né? O Harry ele começa a ficar agoniado sobre isso. E, de resumo, basicamente era a ligação entre a mente do Voldemort com a do Harry. Então, basicamente, eles tinham essa interligação da mente deles, devido a esse ataque que o Voldemort acabou fazendo com o Harry e gerou essa conexão. Uma coisa muito interessante é que os grandes santos da igreja, como São Tomás de Aquino, ele fala muito da questão da mente humana, né? Eu não vou entrar muito no mérito porque eu não quero que seja um negócio muito complexo falar de faculdades da alma aqui, não sei o que tal. Mas, de resumo, de uma maneira bem simplificada, a inteligência, né, obviamente, é uma parte fundamental da nossa alma, que nos torna capazes de gerar a imaginação. E o que é imaginação, né? O São Tomás de Aquino ele fala que o intelecto humano ele conhece através de imagens. Como assim? Se eu mostrar para vós isso aqui, vocês vão ver que isso aqui é um formato retângulo. Por quê? Como vocês sabem que é um formato retângulo? Porque vocês aprenderam que se uma forma tiver dois lados iguais e outros dois lados iguais, só que são diferentes desses aqui, né? Você sabe que isso aqui é um retângulo. A grande questão é, vocês aprenderam isso porque vocês viram visualmente, vocês projetaram aquilo na mente de vocês e falaram, toda vez que tiver dois lados iguais, né, aqui na vertical e dois lados iguais na horizontais, sendo que a horizontal é diferente da vertical, isso é um retângulo. Assim como
vocês sabem que um quadrado, ele possui quatro lados iguais, né? E vocês veem isso por imagem. Vocês estão vendo que isso aqui é um plástico, mas vocês estão vendo uma forma retângulo. Por quê? Vocês veem a imagem disso. E vocês aprenderam que essa imagem representa um retângulo. Da mesma maneira, nós aprendemos todas as outras coisas através de imagem. É muito interessante porque às vezes até música, que não é algo visual propriamente, claro, música, sons, são vibrações, mas né, a gente não vê a vibração aqui e tudo mais, né? A gente pode ver na água e etc. Mas muitas vezes a gente ouve uma música e nós automaticamente a nossa imagem, nosso imaginário remete a uma imagem que nos representa aquela música. Sei lá, vamos pegar uma música do Victor Clay, por exemplo. Ô sol, vê se não esquece e me ilumina. O que que você vai pensar quando você ouve essa música? Sol. E isso é uma coisa automática que o seu imaginário faz. E toda vez que você vê o sol e você ouve aquela batida de violão, tanana, tan, tan, tanana, você vai lembrar dessa música do Victor Clay, que é Ô sol, vê se não esquece. Você sempre vai lembrar disso. Isso é uma coisa automática que o seu imaginário faz, porque você aprendeu a relacionar uma coisa com a outra através de uma imagem. Da mesma maneira, nós temos essa capacidade e é fundamental para a nossa vida de oração. Claro, existem vários tipos de oração. A oração vocal é uma delas, como por exemplo, eu vou pegar e rezar o terço aqui com meus irmãos, aí vou que Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Pai Nosso, Pai Nosso. Isso é uma oração vocal, vou recitar uma novena, vou recitar uma ladainha. Isso tudo são orações vocais. E beleza, são ótimas, são coisas maravilhosas para a nossa vida espiritual. Porém, tem uma oração que é tão boa quanto essa, que é uma oração muito mais de recolhimento. E as pessoas normalmente têm muito mais dificuldade com essa oração. Por quê? Porque a nossa sociedade está muito mais acostumada com as coisas muito aceleradas, muito hiperestimulantes e tudo mais, reels, dopamina barata. Ou seja, a nossa mente tem muita dificuldade de acalmar. Até mesmo a nossa rotina, muitas vezes, não estimula a nossa mente a estar o tempo todo hiperestimulada, né? A grande questão é que para nós conseguirmos fazer esse tipo de oração de recolhimento, como eu posso dizer, por exemplo, os monges, né? Por que que eles se afastam? Por que que eles se recolhem, né? De uma maneira isolada para conseguir rezar melhor? Justamente para ter mais essa capacidade. Porque nós somos seres humanos, nós temos os sentidos, né? O tato, a audição, não sei o quê. Nós temos esses sentidos externos. E qualquer coisinha que acontecer no meu exterior, pode ser que isso, de alguma maneira, me desconcentre. Por quê? Quando eu falo de oração no recolhimento, é uma oração em que nós vamos interiorizando. Né? Não é yoga, não é meditação, não é isso. Tem um pouco disso, mas não é isso exatamente. Quando nós falamos de interiorização, nós estamos buscando algo que está dentro de nós. E nós falamos, nós somos templo do Espírito Santo. Ou seja, o que é isso que nós estamos buscando? O Espírito Santo dentro de nós. Nós estamos buscando Deus dentro de nós. E para isso, para eu conseguir me interiorizar, é muito difícil se estiver acontecendo coisas muito estimulantes na forma externa. Ou seja, tô aqui querendo, né, fazer uma oração de recolhimento, mas o meu vizinho tá aqui com uma caixa de som enorme estourando, tocando funk. Eu não vou conseguir focar na minha oração, porque naturalmente a minha mente vai focar naquela música que tá acontecendo, entendeu? Então, essa questão desses sentidos externos, eles podem ser algo muito prejudiciais ou que vão atrapalhar, de fato, a nosso momento de recolhimento, nosso momento de interiorização, entende? Justamente porque se eu estou buscando uma interiorização, eu quero coisas interiores. Agora, se o externo ainda está barulhento, obviamente eu não vou conseguir entrar de forma por inteiro. Porque o tempo todo vai estar assim, ó, eu vou estar entrando, aí vai ser um barulhinho aqui fora. Opa, o que foi isso? Entendeu?
É questão de interiorizar. E aí que entra a imaginação. Porque se nós conseguimos interiorizar, né, nós conseguimos fazer esse recolhimento, nós conseguiremos acessar a nossa mente, o nosso imaginário. E por que que isso é importante? Para nós adentrarmos de fato naquele mistério. E como faz isso? Criando um cenário na nossa imaginação. Muitos santos da igreja, eles recomendam até mesmo para quando nós estamos começando a ter uma vida interior, eles recomendam, por exemplo, livros de oração. Tem Filoteia, por exemplo, de São Felipe Neri, se não me engano. O que é isso? É um livro que basicamente te ensina a rezar, te ensina a meditar, essas coisas assim do tipo. Ele vai, no primeiro momento, ele mostra alguns temas de meditação que você pode fazer. Por exemplo, a existência do homem. Por que que o homem existe? Por que que Deus criou o homem? Parece uma pergunta idiota, né? Tipo, por que que Deus criou o homem? Sei lá, tipo, Deus criou, né? Não sei. Só que, se eu pego um momento de oração e falo, meu Deus, o Senhor não precisava criar o homem, não precisava. O Senhor criou criaturas tão belas quanto o homem, né? Os anjos mesmo, os anjos são infinitamente mais belos, infinitamente mais incríveis do que os homens. E mesmo assim, o Senhor quis criar os homens e morrer pelos homens. O Senhor não quis morrer por criaturas fabulosas como os anjos, que são sem pecados e etc. Não, o Senhor quis criar os homens miseráveis como são e quis morrer para salvá-los. E você começa a entrar nesse mistério. E a ideia é que você começa a criar um cenário ali em volta disso, sabe? De Deus criando um homem, por que que Deus criou, por que que Deus criou o homem? E aí Deus envolve o homem com seu amor, e você vai criando aquela imagem toda na sua cabeça, que dessa maneira você consegue adentrar naquele mistério. Não é algo simplesmente superficial de tipo assim, vamos filosofar por que Deus criou o homem. Não, não é filosofia, não é uma mera filosofia de pensar em ideias, não. É você entrar naquilo, abraçar aquilo de fato. E a imaginação é fundamental para isso. Por isso que é tão importante nós consumirmos bons conteúdos que enriqueçam o nosso imaginário, né? É fundamental. E São Tomás de Aquino já fala isso, nessa questão da importância da imaginação, assim como o Padre Paulo Ricardo fala até no curso ah, Direção Espiritual, Aprenda a Rezar. Uma das primeiras aulas ele fala sobre a imaginação, do quanto é importante para a nossa vida espiritual. E para isso, nós devemos cuidar da nossa mente. E como que nós cuidamos da nossa mente? Com as coisas que nós consumimos, com as coisas que nós pensamos. Isso é fundamental. Porque se você deixa entrar qualquer coisa pelas janelinhas da alma, essa qualquer coisa vai estar ali, influenciando aqui, ó, no seu coração, no seu imaginário, na sua mente. Se você vê coisas ruins, você vê e delicia, né, daquelas coisas ruins, aquilo vai ficar aqui, ó, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E o que você vai ter de conteúdo aqui quando você for interiorizar são coisas ruins, são coisas que não vão te ajudar na oração. Por isso que é importante consumirmos coisas boas. Voltando para o filme, né? O filme ele gira em torno dessa história toda em que o Voldemort quer o tempo todo possuir a mente do Harry Potter. Ah, a grande questão é, o Harry em vários momentos ele começa a ser tentado pelo Voldemort através da mente. Como? Por essas visões em que o Harry ele via as coisas ali do Voldemort, ou pior, o Voldemort começou a embotar pensamentos falsos na cabeça do Harry. E o demônio, né, às vezes pode fazer isso conosco, né, de começar a criar situações falsas na nossa cabeça. No sentido, de, sei lá, vamos pegar uma memória, né, da pessoa e é uma memória ruim ali da pessoa e o demônio começa aqui, ó, começar aqui só num papinho
a tentar piorar as coisas, né? De falar assim, aí começa aqueles escrúpulos, né? Fala assim, poxa, por que que a pessoa falou isso pra mim, né? Poxa, por que que a pessoa fez isso assim pra mim? Poxa, a pessoa, ela fez isso na maldade. A pessoa, sei lá, vai começando a botar esse tipo de pensamentos que vão acabando agravando coisas que não tinham nada a ver, ou então vai criando situações completamente malucas na nossa cabeça. E se nós não cuidarmos nesse momento do que está vindo ali na nossa mente, vai acontecer igual com Eva. Porque Eva olhou, Eva materializou aquilo na cabeça e começou a contemplar aquilo. Falou, nossa, essa maçã, esse fruto, parece ser tão saboroso, né? Nossa, olha que lindo que é isso, né? E começou a desejar. E aí, do desejo, quando começa o desejo, fica muito difícil de você conseguir lutar contra aquela vontade. Porque o desejo alimenta a vontade. E nisso, nós estamos a um passo do precipício. E aí você olha, poxa, tem muito mais terra aqui, muito mais caminho para eu voltar, para fugir do precipício, do que para eu simplesmente pular. O precipício já tá aqui, né? Então, vamos pular, né? Muito mais fácil. E aí você, de fato, consome naquele pecado. E aí é o grande problema. E o Voldemort, ele começa a tentar fazer isso com o Harry, pegando nas suas fraquezas. Olha só, né? Poxa vida, né? Como se o demônio não fizesse isso, né? O demônio que sabe das nossas fraquezas tão bem quanto nós mesmos. Uau, né? Poxa vida, nunca vimos isso na nossa vida, né? Mas enfim, o Voldemort ele começa a pegar nas fraquezas do Harry. E qual é a grande fraqueza do Harry? No primeiro vídeo que eu falei sobre o Harry Potter, do primeiro filme, A Pedra Filosofal, eu falei que o maior desejo do coração do Harry era que ele tivesse uma família, porque os pais deles morreram quando ele era recém-nascido. Quem é a família do Harry hoje? Sirius Black, que é o padrinho do Harry. É a única pessoa da família, de fato, ali que sobrou do Harry. Nisso, o Harry, obviamente, vê ali o Sirius Black como uma figura fundamental da vida dele. É a única família que ele tem. Então, tudo que acontecesse com o Sirius, obviamente, que afetaria muito o Harry Potter. E nisso, o Voldemort ele começa a embotar pensamentos, começou a embotar uma visão falsa para o Harry. Por quê? O Voldemort começou a projetar ali na mente do Harry uma visão em que o Sirius Black estava sendo torturado. E nisso o Harry Potter ele começa a ficar maluco e falou: cara, o Sirius é a única pessoa que eu tenho, eu não posso deixá-lo morrer. Eu preciso fazer alguma coisa para salvá-lo. E aí o Harry Potter age por impulso, sem bolar nenhum plano, sem nada, e ele vai lá tentar salvar o Sirius Black. Problema: era mentira, não tinha nada de Sirius Black ali, e era uma armadilha para o Harry, em que ele acaba sendo, né, caindo nessa emboscada ali com os capangas do Voldemort e pelo próprio Voldemort. Nisso, começa a acontecer uma loucura ali, uma batalha. Uh, e é interessante porque mais pra frente, ainda nessa cena, uma outra bruxa chamada Bellatrix, se eu não me engano, ela acaba de fato matando o Sirius Black, porque o Sirius Black apareceu ali na cena para tentar salvar o Harry. E aí essa bruxa, ela acaba matando o Sirius Black. E nisso, na frente do Harry Potter, inclusive. E nisso o Harry ele fica furioso, fica possesso. E ele quer vingança. Ele quer matar essa bruxa. E é um motivo justo, né? Poxa, ela matou ele, matou o Sirius Black, matou uma pessoa fundamental na vida do Harry, não sei o quê. É justa essa raiva, né? Essa ira, né, do Harry. Mas ainda assim, você agir movido pela ira, você perde a razão. Por quê? O que é perder a razão? É você agir sem pensar. E os nossos sentidos, se forem eles quem nos comanda, a gente perde a razão. A gente não está fazendo as coisas pensando de fato.
E as tentações muitas vezes vêm com essa intenção, né? Muitas vezes de alguma forma, embotar os nossos sentidos e fazer agirmos por impulso. Porque se nós pegarmos e sempre analisarmos ali a situação, poxa, eu quero fazer isso, mas será que isso aqui é correto? Será que isso aqui está de acordo com o que Deus quer que eu faça? Provavelmente nós não cairíamos, né, na tentação. Muitas vezes a gente peca porque a gente age por impulso. Ou porque nós simplesmente desistimos de agir pela razão, que muitas vezes é mais dolorido, que muitas vezes é mais difícil, é mais custoso. E nisso o Harry ele busca ali fazer vingança pra querer torturar aquela bruxa, Bellatrix. E o Voldemort aparece ali como o diabinho aqui no nosso ouvido, né? O Voldemort ele começa a falar: vai, Harry, faça isso com ela, ela merece ser punida, ela fez isso aqui, tal, 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 é justo, é justo. Começa ali, querer incentivar o Harry a ceder aquele desejo, né? Que ele já estava ali de fazer aquele mal. E então o Dumbledore aparece intervindo, né? O Dumbledore, que é o sábio, ele aparece intervindo e o Harry acaba desistindo, né? De acabar de torturando a bruxa e matando ela. E agora, nessa parte final do filme, o Voldemort acaba conseguindo possuir a mente do Harry. Ele começa a querer entrar ali, de fato, para possuí-lo, de fato. E como que ele faz isso, né? Ele começa falando, né, que ele e o Harry são muito parecidos. E é sensacional essa parte, porque o Harry, em vários momentos do filme, ele fala que ele começa a ter uma crise de identidade, ele começa a achar que ele é mau. Ele começa a achar que por essa marca que ele tinha, ele é mau. Assim como nós, muitas vezes, nós olhamos, né, para nossas misérias interiores, nossas desordens interiores, a gente olha para o pecado original, para nossa marca, para nossa tendência ao pecado, e a gente fala, cara, nossa, eu sou uma merda, eu sou mal, né, pô, sei lá, eu pareço muito mais um filho do demônio do que filho de Deus, porque eu faço tanta coisa errada. E isso é uma tentação do demônio. Isso é uma tentação do demônio. O Voldemort, ele começa a falar, né? Olha, Harry, nós somos muito mais parecidos do que você acha. E ele começa a relembrar as falhas do Harry, os erros que ele cometeu e tudo mais, as coisas ruins da vida do Harry. E o demônio, ele faz isso relembrando os nossos pecados, as nossas, ah, os nossos maus desejos, né? Às vezes desejos que nem se consumiram de fato em pecado, mas que a gente olha e a gente fala, caraca, em algum momento foi projetado isso no meu desejo de, poxa, eu gostaria de fazer isso, mas não faço porque é pecado. Não faço porque é mal. Mas, ai, se não fosse, eu gostaria de fazer. Sabe? E o demônio começa a usar isso contra nós. Começa a falar, olha, vocês, na verdade, são, né, uns demôniozinhos aí, né? Vocês são muito parecidos comigo. Juntem-se a mim. É muito mais fácil. E o grande antídoto que faz com que o Harry se salve daquela situação e consiga retomar consciência, né? Da mente dele e parar de ser controlado pelo Voldemort, é que o Harry ele começa a pensar nas coisas boas da vida dele. O Harry ele começa a olhar para as pessoas que ele ama. Ele começa a olhar para as pessoas que amam ele. Começa a vir a imagem dos pais do Harry, né? Porque os pais dele amaram tanto ao Harry que eles se sacrificaram para salvar o Harry. Se os pais deles não tivessem se sacrificado, o Harry teria morrido quando era recém-nascido.
Aí o Harry começa a lembrar dos seus amigos, do seu amor pelos seus amigos, do amor dos amigos deles por ele. E começa a lembrar de toda a escola de Hogwarts que apoia, que são, né, todos uma família ali, né, do Harry. E aí o Harry começa a falar: nós não somos parecidos, nós somos diferentes. Porque você nunca vai conhecer o poder do amor e da amizade, aí ele fala, né? Mas o poder do amor. Olha que loucura! Que loucura, né? Cara, é o ápice do filme, é o ápice do filme. Tem toda essa questão da mente e tudo mais, sim, mas é o ápice. Quando ele fala, você não vai conhecer o qual é o poder do amor. Cara, Harry Potter não é uma obra diretamente cristã, mas, meu Deus, se você não ouve um negócio desse e não olha e fala, o poder do amor está aqui, você é maluco. Você não tá raciocinando o que você está ouvindo. Ele literalmente está falando pro demônio que ele não vai saber qual é o poder do amor. E o poder do amor está aqui. E é o poder do amor que nos faz diferente do demônio. Porque o demônio ele não tem a capacidade de amar. Somente Deus tem a capacidade de amar e ele nos dá essa capacidade de amar quando nós buscamos essa santidade. Para amar as coisas boas. Porque se nós amamos o pecado, nós não estamos amando virtuosamente, nós estamos amando egoisticamente, viciosamente. E aí não é amor, é um egoísmo para se satisfazer. Agora, que satisfação tem em você dar a própria vida? Não existe satisfação prazerosa nisso. A única coisa que satisfaz é a realização do amor, a realização do seu chamado em amar a Deus. Olha que coisa incrível. E como nós crescemos nesse amor a Deus? Como que nós crescemos na nossa entrega, na nossa vocação, pela nossa vocação? Rezando e retornando ao tema principal. O que São Tomás de Aquino fala que é fundamental para o homem? Uma das faculdades da alma, né? Que envolve essa parte da imaginação, da nossa mente. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos da mente. Claro, tem a questão de saúde mental propriamente. É muito importante, né, essa questão de cuidarmos de fato da mente. Existe um grande preconceito em relação à psicologia e tudo mais, terapia, mas é apenas um médico, né? Existe médico para o braço, existe médico para a mão, existe médico para a cabeça. Agora, se você é um ser humano, você tem mente, você tem cérebro. Se você tem cérebro, é um órgão. Se é um órgão, existe um médico que cuida desse órgão, que é o psicólogo, que é o terapeuta. E é fundamental cuidarmos disso. É fundamental controlarmos o que nós pensamos. Não deixar a nossa mente solta por aí. Né? Eu não lembro qual santo que fala isso, mas é mente vazia, oficina do diabo, alguma coisa assim. E esse vazia não é necessariamente vazia, com nada. Mas é vazia com coisas concretas, de fato. Se nós estamos ali o tempo todo consumindo coisas fúteis, né? Conteúdos fúteis, sei lá, coisas fúteis na nossa vida, não são coisas concretas que vão alimentar de fato uma coisa positivamente na nossa mente, na nossa alma. São coisas tão vazias que qualquer coisa concreta, maléfica, qualquer coisa concreta do demônio vai vir e vai preencher aquilo de uma maneira tranquila, porque tá vazio. Então qualquer coisa preenche o que é vazio.
entende? Então é fundamental que nós consumamos conteúdos bons, conteúdos com simbolismos bons, virtuosos, conteúdos virtuosos, que nos fazem crescer nessa santidade. E como? Alimentando bem o nosso imaginário, estimulando, né, que nós cresçamos o nosso imaginário em ideias boas, em coisas boas. Porque a nossa imaginação é um instrumento fundamental para a nossa oração, entende? Enfim, falei muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um filme que eu achei espetacular, mas eu tenho que resumir muitas coisas porque, olha só, foram 30 minutos de vídeo e eu nem falei tudo que eu gostaria de falar. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui no vídeo o que vocês acharam de mais interessante. Aqueles que já assistiram ao filme, comentem o que vocês também podem colocar como orientação, como observação. E é isso. Deixem um like aí, se vocês puderem, compartilhem. E é nóis. Muito obrigado, fiquem com Deus.